vamos falar de 3 grandes não-juspositivistas: Martin Heidegger, Carl Schmitt e Michel Foucault. Este é Martin Heidegger. Heidegger era nazista, de carteirinha, morreu com 86 anos. Os grandes livros dele, para nós, Ser e Tempo, que é o principal livro dele, mas importante para o direito, foi escrito em 27. Ele escreveu um livro chamado Kant e o Problema da Metafísica, ou seja, ele vai discordar de Kant. Por óbvio, já deu para ver que ele não é kantiano. E da Essência da Verdade, que ele escreveu em 43, já no meio da guerra. Heidegger era reitor da Universidade de Berlim durante o governo, já no começo do governo do Hitler. Ele era católico, num país protestante, foi um dos maiores filósofos da história. Por vários historiadores, pensadores atuais, professores, Heidegger é o maior filósofo da história. Ele foi discípulo de Husserl e mestre de Marcuse. Marcuse vai ser importante na escola de Frankfurt. O pensamento de Heidegger, ele vem fortemente contra o pensamento medieval, moderno e contemporâneo. O que ele deixou então, se ele é contra o medieval, moderno e contemporâneo? Ele resgata o pensamento da antiguidade, os clássicos. Eu deveria ter feito um alerta lá no começo, na primeira aula, que clássicos para nós aqui seria Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele resgata os clássicos. E ele traz uma questão importante para nós, que é o ser. Ele mostra uma visão de mundo existencial. O ser volta para o centro das discussões. Ele, por isso, é tido como pai do existencialismo, coisa que ele também não aceitava. Quando ele, acho que foi em 1933 ou 34, não me lembro agora, ele deixou a reitoria da Universidade de Berlim, foi viver na Floresta Negra, lá na Alemanha, vivendo sozinho, como eremita, ele pegando água do poço para ele, fazendo a comida dele. Foi quando ele teve uma grande produção também. O Ser e Tempo é de 37, que é dessa época aí. Ele já estava num certo retiro e lá continuou. Quando falaram para ele que ele era pai do essencialismo, ele falou que ele não aceitava, ele não era pai de nada, não. E ele tem uma angústia. Por que o mundo é assim? Esta é a grande pergunta. Ser e Tempo. Se você termina o livro, você fica com essa pergunta entalada na garganta. Por que o mundo é assim? Ele cria importantes conceitos da filosofia. Tem o Dasein, que é o mais importante conceito dele, que é o ser aí, presença. A existência não é algo que é. A existência é circunstanciada, histórica, temporal. O ser é contextualizado. Não dá para você fazer uma interpretação sobre o ser e pegar como se o ser fosse um átomo jogado no espaço sideral e tentar verificar as relações desse ser com ele mesmo. Isso não dá. O ser aí é o ser visto. Você tem que fazer essa análise. Quem é que está analisando? Esse cidadão. Ele é o quê? Ele é brasileiro, ele nasceu agora, nasceu na ditadura de 64, porque isso vai influenciar tudo. O comportamento dele, as suas decisões, o seu jeito de agir, as suas relações pessoais. Isso é fundamental no Dasein. Heidegger é o primeiro que fala assim: peraí, tá bom, o sujeito é importante, só que não é um sujeito no laboratório, num tubo de ensaio. É o sujeito aonde ele vive, contextualizado, no tempo, na história, em todos os sentidos. Aí sim você faz uma análise correta desse ser, né? Todo mundo e ninguém são a mesma coisa. Uma frase forte do livro também, Ser e Tempo. Quando você fala assim: o brasileiro gosta de Big Brother, por exemplo. É uma generalização tão estapafúrdia que você pega pessoas que não gostam do Big Brother. Isso faz sentido. Você tem que contextualizar. Você pode falar uma parte dos brasileiros, 99,6% dos brasileiros gostam de Big Brother, mas você não pode falar 100%. Para ele, tudo é o ente. E ente vai desde a árvore ao ser humano, dos animais, não importa. Então ele trata muito do ente, para poder fazer essa diferença entre o Dasein, né? Ele está fazendo uma relação. O ente para ele, quando você estiver lendo o livro, algum texto de Heidegger, ou de algum comentador, alguém que trate de Heidegger, quando ele fala ente, ainda não é o ser aí. Aí sim, o ente está sendo pré-analisado para identificar que ente é esse. Quando você fizer a contextualização, quando você colocar todos os acessórios desse ente, aí sim você terá o ser aí. O Mitsein é o ser com, outro conceito derivado do Dasein, que é o ser com, é o ser social. Como age uma pessoa quando está lá no tumulto e vê alguém quebrando alguma coisa, ela não foi com a intenção de quebrar, mas ela vê que aquilo está sendo depredado, colocado fogo, virando um ônibus, vai lá e também, já que eu estou aqui, o pessoal vou levar uma pedra também. Esse ser com é a forma como as pessoas acabam agindo quando estão conjuntamente, com outra pessoa, com outro grupo, como um grupo age estando presente com outro grupo. Esse também é um termo muito importante de Heidegger.
A existência, para Heidegger, e aqui nós chegamos num ponto crucial do livro dele, ela pode ser de duas formas, autêntica ou inautêntica. Para Heidegger, o autêntico, que ele chama de cura, é o cuidado com. É quando você é original. E como é que você consegue essa originalidade? Através de uma vida radical, mas a arte. Essa vida radical é quase que revolucionária mesmo. Se você tiver uma vida revolucionária, uma vida que transforma, nesse sentido radical, e houver arte, você estará sendo original. Isso é uma existência autêntica. É isso que você tem que... Esse é o objetivo. Agora, o inautêntico para ele é a banalidade, que é a reprodutibilidade. É aquilo que vira fábrica de produção. A técnica, simplesmente, né? Tudo é feito de forma só aquilo que é útil, minimizando o custo, etc. Quando você parte para algo que não é radical, no sentido de ser transformador, e não há arte, você faz apenas uma reprodutibilidade daquilo, isso não é mais uma existência autêntica, é uma existência inautêntica. Isso para ele virou técnica. Então ele faz essa dialética entre o que é original e o que é técnico. Não dá para ser técnico, você tem que ser original. Dizem alguns dos estudiosos de Heidegger que foi aqui que ele percebeu que o nazismo era uma vida radical. Houve uma ruptura, houve uma mudança. Só que não havia arte. Esse arte aqui não é porque os nazistas queimaram livros. Porque não havia emoção, não havia arte no seu sentido pleno de transformação, de criação, de criatividade. Né? Então, se não havia arte, isso acabou com o nazismo, né, de uma certa forma bem rigorosa, dizem alguns dos seus estudiosos que foi aí que ele decidiu largar tudo e ir lá para a Floresta Negra. É uma boa teoria. O grande discípulo de Heidegger foi Gadamer, e ele é o pai da hermenêutica. Ele tem um livro chamado Verdade e Método. Hermenêutica e interpretação é um termo muito usado no direito, como hermenêutica jurídica, são as formas de interpretação da lei. Não dá para tratar de hermenêutica sem ler esse livro. Verdade e Método é um primor da hermenêutica. E ele diz nesse livro que para se chegar à verdade é preciso chegar no ser ao que ele é. Compreensão é um aprender com. Veja, como bom discípulo ele já está, né, dentro do alemão, que o Heidegger criou a palavra Dasein, ele já criou mais uma. Né? O Gadamer criou aprender com. Você tem que ter essa referência. Você não pode compreender um objeto se você não tiver essa apreensão prévia com o objeto e com as relações em torno desse objeto. Você não vai poder interpretar alguma coisa que você simplesmente faz uma leitura linear sem referência. Por isso, né, você tem que usar subsídios seus, externos, próprios, sua história de vida. Por isso, para Gadamer, toda hermenêutica é uma pré-compreensão, é um preconceito. Não no sentido aqui ruim da palavra preconceito, mas todo mundo, quando diz que sou imparcial e vou fazer uma análise pura e simples de alguma coisa, esquece. Essa pessoa estará usando, porque isso é inerente dela. Experiências próprias, o que ela viveu, o que ela já aprendeu, o que ela viveu de dificuldade ou de benesse, e ela vai usar nessa interpretação. Então o Gadamer diz categoricamente que toda hermenêutica é uma pré-compreensão. Você já vai com uma ideia do que você vai dizer. Não existe subsunção. Não existe essa ideia de você chegar... Não, deixa eu formatar o HD aqui, que eu vou olhar aquela questão sem qualquer interferência do meu ser. Né? Vai. Você vai interferir. Até porque se você não tiver conhecimento algum daquilo, zero, se vier um físico nuclear aqui perguntar a nossa opinião sobre a quanta, você vai falar, tá. Você começa a rir, nervoso, fala que é legal, somente se for gelado. Mas você não sabe o que ele está falando. Agora, se você conhece aquele assunto, você já tem um conceito formado. Pode, claro, tentar como você faz para... Aí você pergunta aí, o juiz, como é que ele pode ser um juiz imparcial? É essa a questão. Quando o juiz, ele pode ser a imparcialidade, ela não é absoluta. Né? Não dá para ser absoluta. O que a imparcialidade se tenta com o judiciário, por exemplo? Que uma das partes seja amiga íntima do juiz. Tanto que isso é vedado pelo Código de Processo Civil. Né? Tem lá os motivos de suspensão, impedimento do juiz e tal. Então essa subsunção que não existe para Gadamer é fundamental. É um livro importante. Não sei, mesmo quem não vai fazer nada na área da hermenêutica. Vamos ler Heidegger. Afirmar verdades eternas e confundir a idealidade da presença do ser aí
fundada nos fenômenos como um sujeito absoluto idealizado, pertence aos restos da teologia cristã no seio da problemática filosófica de que há muito não foram radicalmente expurgados. A ideia do eu puro e de uma consciência em geral são tão pouco capazes de sustentar o a priori da subjetividade real que elas passam por cima, ou seja, não veem de forma alguma os caracteres ontológicos da facticidade e da constituição ontológica da presença. Quando você faz uma análise do eu puro, você ignora inclusive a priori, que é o lógico, aquilo que o Kant já nos falava. Né? Essa frase do Heidegger é linda, né? Talvez um dos textos mais difíceis que a gente leu aqui até agora, mas é de um brilhantismo absoluto. É necessário que veja tanto o eu puro, aquele sujeito separado sozinho, quanto a consciência geral, elas nos levam a erro. Temos que ter muita cautela com relação a isso. Até porque ele não leva em consideração a presença, porque é justamente o que é o eu puro e a consciência geral. É preciso atentar em que sentido se fala aqui dos outros. Os outros não significa todo o resto dos demais além de mim, do qual eu me isolaria. Os outros, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior parte das vezes, ninguém se diferencia propriamente, entre os quais também se está. Como e também devem ser entendidos existencialmente e não categorialmente. Na base de ser no mundo determinado pelo com, o mundo é sempre um mundo compartilhado com os outros. O mundo da presença é o mundo compartilhado. O ser é o ser com os outros. E o ser em si, intramundano destes outros, é a copresença. Não dá para você fazer nenhum tipo de análise, interpretação, sozinho. Isso no direito dá um choque na cabeça, tanto de advogado, juiz, porque é exatamente o contrário que é feito. O encontro com os outros não se dá numa apreensão prévia em que um sujeito, de início já simplesmente dado, se distingue dos demais sujeitos, nem numa visão primeira de si, onde então se estabelece o referencial da diferença. Eles vêm ao encontro a partir do mundo em que a presença se mantém, de modo essencial, empenhada em ocupações guiadas pela circunvisão. Todos que estão todo objeto de análise, esse ser aí, ele não só está contextualizado, e em todo momento ele está interagindo com o ambiente, como ele está interagindo com os demais ao redor dele. Fazendo talvez um pequeno paralelo, não sei se todos aqui já ouviram falar de um sociólogo chamado Niklas Luhmann, que criou o sistema de autopoético das ciências, enfim, todos são separados, com ligações, mas todos interagem entre si. Não tem como eles são sistemas herméticos, mas que se comunicam. A ideia aqui é a mesma coisa. O ser aí não está sozinho. Ele está com. E ao estar com, ele interage com esse com. E você precisa fazer a análise completa da situação. Não dá para analisar só o ser, o eu puro. Não dá para um juiz parar, um advogado, e olhar para uma peça jurídica e pensar hipoteticamente. Ah, mais ser. Não, mais ser não. Você tem que olhar o caso concreto. Analisar aquela questão. Hoje o STF, além de assessores jurídicos, o STF tem assessores econômicos. Né? Então você vai ter uma decisão que pode repercutir num grande dano econômico à União, mesmo que seja justo, seja juridicamente justo, eles não dão. Ou quando dão, ele tem um efeito chamado modulação dos seus efeitos. Essa modulação é apenas para segurar economicamente o que o direito garantiu. Para mim, e esse é um ponto interessante, eu fico extremamente irritado com essa influência da economia no direito. As decisões não são mais jurídicas, elas são econômicas. Mas você tem que passar por Heidegger uma hora, até por causa dessa questão do ser aí. Porque a sua dedução sobre qualquer assunto muda consideravelmente se você analisar o sujeito contextualizado. Criticar os gregos por terem escravos, por exemplo, você muda de ideia quando você faz essa análise do grego como um ser que vivia num tempo completamente diferente do nosso, contextualizado, um tempo de guerras, que a escravidão não era por raça, mas sim por até social, porque você tinha um país que você tinha outra polis que você havia conquistado. Então temos que fazer diferente.
Alguma dúvida com relação a Heidegger?